Saudações, esta é mais uma sessão. Espero que estejam mais animados a aprender. E aqui está o nosso calendário. E como havia prometido, está em coreano, é mais grande em coreano. Mas também, se não sabe coreano, tem inglês aqui, tem japonês e tem calendário hebraico também. Tem várias línguas neste calendário. Mas eu quero que olhemos para as festas de Deus. E essas festas são instituídas através desse êxodo e a jornada do deserto. Olha a forma como foram colocadas. Não gastarei muito tempo nisto, mas este é a Páscoa. Diz que no 14º dia do mês chamado o Nissan. O segundo mês é na Honda. Nissan é o primeiro mês e Deus falou em Êxodo, capítulo 12, versículo 1. Deus disse a Moisés, e este era o terceiro mês de acordo com o calendário egípcio. E Deus chega e diz que este é o primeiro mês para vocês. Por que Deus mudou este calendário? Que no Êxodo, uma das razões é que Deus está lhes mostrando o tempo de Deus. Deus está lhes falando que vocês viveram de acordo com o tempo egípcio, o tempo do mundo. Agora eu quero que vocês vivam de acordo com o meu tempo. E tu e eu aprendamos a viver de acordo com o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é eterno. Quando entramos no tempo de Deus, caminhamos com Ele eternamente. Lembra-se que em Gênesis, Deus criou tudo em 6 dias e no sétimo dia Ele chama do sábado. A partir dali, Deus se lembra de cada sábado, mesmo quando os israelitas tenham se esquecido. Não se lembravam do dia do sábado, especialmente no tempo em que estiveram no Egito. Estudiosos dizem que o Egito tinha no seu calendário 10 dias de semana, ao invés de 7 dias que temos nós. Isto, última vez, como escravos no Egito, não tinham a liberdade de guardar o sábado, especialmente quando não é final do dia, todo o tempo. O calendário de 10 dias é muito difícil se lembrar quando é que foi o teu sábado. Deus está fazendo aqui é ter certeza de que o seu povo volta para o seu calendário para guardarem o sábado. Lembra-se do incidente do maná, quando Deus deu a Israel, falou com os israelitas, e isto aconteceu antes da instituição da lei. O quarto mandamento é que guarde o sétimo dia, que é o sábado. Acontece antes de Deus lhes dar a lei no Monte Sinai, e previamente Deus lhes dá a prática. Ele diz, vocês vão apanhar o maná por 5 dias, uma porção por cada dia. Mas no sexto dia, apanhe uma porção duplicada. Uma porção para o sexto dia e o sétimo dia. E no sétimo dia, descanse. Ninguém deve ir ao campo para apanhar o maná. Está lhes ajudando a entrar no círculo de guardar o sábado através do maná. Cultivar este hábito neles. E lembra-se que no dia 14 e que também os dias judaicos começam às 18 horas do dia. Então, ao anoitecer do dia 14 começa a Páscoa. Depois de celebrar a Páscoa, na madrugada seguinte, eles partem de Ramsés. Dia 15 do mês de Nissan é o dia do Êxodo. Chegaram a Sucot
Estes são cálculos que fizemos através das distâncias que há, desde dos tipos que a Bíblia nos dá. O Reverendo Pack, um trabalho árduo que nos beneficia tanto. Eles chegam a Sukkot no dia seguinte, mas no dia 17 é o sábado. Dia 18, dia 19, dia 20 e já no dia 21 é quando eles atravessam o Mar Vermelho. A partir do primeiro dia, por 7 dias, é chamado a Festa dos Pães Asmos. A Festa dos Pães Asmos continua até a travessia no Mar Vermelho. O significado para estes dias e não temos tempo suficiente para referirmos a todas as festas hoje. A festa da Páscoa é quando nós somos libertos dos nossos pecados, nossa salvação. A crucificação de Jesus era esta festa. A salvação, a redenção. Estes são dias que nada aconteceu e este é o segundo mês. Este é o deserto de Sin, já no segundo mês. 30 dias depois deles terem saído do Egito. A Bíblia nos diz em Êxodo 16, versículo 1. Aqui é quando os israelitas começaram a murmurar. E Deus disse que no dia seguinte, mas nas palavras hebraicas, amanhã de manhã eu enviarei o maná. E daí instituiu que por 5 dias eles iriam coletar, apanhar aquilo que cabia para cada dia, mas no 6º dia iriam apanhar aquilo que caberia para 2 dias, e no 7º dia não haveria maná. Os primeiros 5 dias aqui, quando Deus dá o maná, é de domingo até quinta-feira. O dia é sexta-feira e o 7º dia é sábado. Este não é dia 16 de fevereiro, é de acordo com o calendário judaico. No dia 16 do segundo mês era o domingo, o dia em que o maná começou a cair dos céus. O calendário faz parte dos 7 livros que brevemente serão publicados. Publicaram 6 livros em inglês e este se encontra em coreano. O processo de sua tradução e será publicado imediatamente. A duração da provisão do maná no deserto. Então, começou a partir do dia 16 do segundo mês, que é o ano do Êxodo, até dia 15 do primeiro mês do ano 41, de acordo com Josué, capítulo 5, versículo 10 a 12, ano de Êxodo. O que significa que durou 39 anos e 11 meses. Uma coisa que poderemos ver aqui é o dia da Assembleia. Diz que 50 dias depois do Êxodo. 50 dias depois do Êxodo significa 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois de Páscoa é chamada da Festa da Colheita, Festa das Primícias. Festa da Colheita é também conhecida como a Festa de Pentecoste. Diz que eu vou, mas vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Quando vocês receberam o Espírito Santo, terão a habilidade de compreender a minha palavra. Este é o dia em que Deus proclamou e deu os 10 mandamentos. O dia em que Deus deu aos israelitas, na sua própria voz, a sua palavra para os israelitas. O 50º dia é o dia de Pentecostes. O dia exato em que Deus proclamou os 10 mandamentos
para os israelitas. Dar os 10 mandamentos entra na sessão de ratificação da aliança. Se fosse uma cerimônia de casamento de Israel para com Deus. Umas coisas que acontecem no deserto, no Monte Sinai. E sobe e desce do Monte Sinai fazendo aquilo que Deus lhe ordena a fazer. A última subida e descida é no 10º dia do 7º mês. E as 2 pedras da lei foram quebradas por causa daquele estátua de bezerro. Você arrepende e Moisés faz ao que tem a ver com a reparação da situação e sobe a montanha onde jejua por mais 40 dias e 40 noites. Deus fala com Moisés para preparar as 2 tábuas de pedra. As primeiras 2 tábuas de pedra Deus preparou e escreveu nelas, e as segundas Deus manda Moisés preparar e trazer, e Deus escreve nelas. Escreve através do seu dedo 2 vezes nas tábuas. Estas são pedras da terra e Deus, desde os céus, escreve sobre elas. Na segunda vez, Deus diz a Moisés: prepara as 2 tábuas e eu escreverei nelas. Deus escreve com seu próprio dedo mais uma vez. E Moisés desce novamente. Aí já era o 10º dia do 7º mês, que é chamado de o dia de propiciação. E esta é a base para os próximos estudos que, quando o tempo nos permitir, iremos estudar. Vamos nos voltar para o nosso mapa para concluir os nossos estudos. Nós viajamos de Sukkot até Refidim. Comparar isto para a jornada da vida e ministério de Jesus. E vamos usar o paralelismo que se encontra no Evangelho de João. Para a introdução do Evangelho de João, estou a usar o Evangelho de João nesses estudos de conclusão. Sessões, o reverendo Pack volta-se e olha para o significado dos eventos de acordo com a perspectiva redentiva de Deus, olhando para cada lugar, cada momento e em como isso aponta para Jesus, Messias, e como o Isaías profetizou, falando que Deus declara o fim no início. Tudo quando se encontra escrito no Antigo Testamento tem a ver com a obra de Cristo na terra, assim como a sua obra redentora e salvadora. Coloca junto o significado destes versículos na obra redentora de Jesus. Isso com o que João nos ensina acerca da vida de Jesus. Vou olhar brevemente para João, assim como o Evangelho de João, e comparando com a jornada do deserto. O Evangelho de João é diferente dos evangelhos sinóticos em vários aspectos. Que significa syn, em grego, significa juntos. Que significa, acho que todos já conhecem o significado de óptico, significa ver. Evangelhos sinópticos são o Mateus, Marcos e Lucas. Apresentam a história e a vida de Jesus de uma forma similar, nos tempos similares, nos eventos similares, etc, etc. É muito diferente da forma como ele apresenta a vida de Jesus. Escreve coisas que não se encontram nos outros evangelhos sinóticos. Por exemplo, a transformação de água em vinho, a ressurreição de Lázaro, não se encontra nos evangelhos sinóticos. Traz alguns eventos dos evangelhos sinóticos, mas a ordem é um pouco diferente. Haver algum propósito,
muitos dos estudiosos colocam essa questão: será que João é autêntico? Será que João é credível? Aceitar isto como o Evangelho? Evidências suficientes de que o livro de João foi escrito pelo João, o apóstolo, o discípulo do Senhor Jesus. A explicar por que João toma uma perspectiva diferente para descrever o ministério e a vida de Jesus, tem várias explicações. Cobrimos os primeiros 10 acampamentos, talvez vamos cobrir um terço do livro de João. João, capítulo 1, versículo 14. 1, versículo 1 fala acerca da palavra, o Logos. Versículo 4 diz que nele era a vida era a luz dos homens. Ele é a luz que brilha na escuridão. Usa a base criadora de Deus, que Jesus é a luz que brilha nas trevas. Jesus é a luz que veio até nós. O versículo 14 diz: a palavra veio, o verbo veio e habitou conosco. A palavra transformou-se em carne e habitou entre nós. Esta palavra habitou significa tabernaculou e viveu temporariamente. É uma palavra que descreve o deserto. Quer dizer, ele esticou a sua tenda no meio de nós. E literalmente Jesus está acampando no meio de nós, como Israel acampou no deserto. Tabernaculou-se entre nós, quer dizer, esticou a sua tenda entre nós. Jesus viveu entre nós. O propósito de Jesus vir na carne não é apenas para viver conosco, mas para andar, percorrer esta jornada do deserto conosco. No versículo 22, os fariseus mandam as pessoas irem ter com João, lhe perguntar. E eles lhe perguntaram: quem és tu, para que possamos responder àqueles que nos enviaram? O que você diz acerca de si? Versículo 23, João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. A declaração de João, que diz que eu sou aquele que no deserto prepara o caminho para o Senhor. Versículo 29, ele diz que: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Temos o João 1, versículo 14, o versículo 22 e 23 e o versículo 29. Versículo 29 fala do Cordeiro de Deus tirar o pecado do mundo. Versículo 14 diz que ele tabernaculou-se no nosso meio. Capítulo 2, versículo 1 a 12, em Cana da Galileia, onde transforma água em vinho. Capítulo 3, ele fala acerca do novo nascimento, através da água e do Espírito. Capítulo 4, Jesus se encontra com a mulher samaritana e diz que ele oferece a água eterna. Neste tempo, Jesus nomeia 12 discípulos e chama 70 seguidores. Capítulo 5, ele cura um homem que jazia 38 anos doente. Capítulo 6, ele alimenta os 5.000. Ele reivindica e proclama que ele seja o pão vivo que vem dos céus. Ele diz que os vossos pais comeram o maná deveria lhes dar a vida eterna, mas eles morreram. Então, ele é o verdadeiro maná. Já no capítulo 7, versículo 2, versículo 37 a versículo 39, ele vem na festa dos tabernáculos.
E enquanto as pessoas estão orando, clamando pela água, ele declara: aquele que crê em mim, do interior dele vai fluir rios de águas vivas. Forma dizendo que ele é o doador da água. Já no capítulo 8, do versículo 12 até o capítulo 9, ele declara que eu sou a luz. Vamos parar por aqui no livro de João. Isto importa. Esta é a vida de Jesus apresentada por João. A partir do capítulo 1 a capítulo 12 são chamados os capítulos dos sinais, onde Jesus diz: eu sou, antes de Abraão, eu sou a luz, eu sou o verdadeiro caminho, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou é grego, ego emi. Encontramos Moisés conversando com Deus, quando Deus o chama na sarça ardente e ele reclama o quanto ele não poderia ir porque não estivesse bem preparado, e chega a concordar em ir, e ele pergunta a Deus. Quando as pessoas perguntarem quem é este Deus, é Êxodo, Deus responde: eu sou o que sou, o Yahweh. Ishé é a versão hebraica, significa Yahweh. Quando Jesus disse ego emin em grego, pessoas pegaram em pedras para apedrejar a Jesus. Por quê? Você está a blasfemar, está a usar o próprio nome de Deus que nós nem ousamos pronunciar. Jesus reivindica ser o Yahweh, e esse Yahweh é o Deus da redenção. O Deus da redenção, para o entendimento israelita ou judaico, é o Deus que caminhou com o seu povo através de todo o deserto. Então, voltando-se para o mapa, Sukkot significa cabanas, tabernáculo. Diz no capítulo 1, versículo 14, que Jesus tabernaculou-se no nosso meio. O ar do fogo e a coluna de nuvem prepararam o caminho para o povo de Deus. Ele diz que eu sou a voz que clama no deserto, que prepara o caminho do Senhor. A travessia do Mar Vermelho era o batismo. Jesus, quando começou seu ministério, foi batizado. O primeiro milagre é em Cana de Galileia, onde Jesus transforma a água em vinho. E em mar, Deus transforma a água amarga em água doce. Como João descreve Jesus para os judeus que entendiam este mapa naqueles tempos, que Jesus está aqui a caminhar conosco, guiando-nos de mãos dadas através de todo o deserto até o reino de Deus. Em Elim havia 12 poços e 70 palmeiras, e Jesus escolhe 12 discípulos e 70 seguidores providenciar a água, para providenciar a graça, para ir e proclamar a redenção. No deserto de Sin, ele envia o maná. Esta é a ordem pela qual João apresenta a Jesus. Já no João capítulo 6, Jesus diz que eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o maná. Ele vai, faz milagres e cura as pessoas, e as pessoas começam a gostar dele. Capítulo 7, Jesus diz:
eu sou a água viva, sou o provedor da água viva. Que vem e crê em mim terão a água fluindo de sua ventre. Da mesma forma que a água flui do templo de Ezequiel e dão a vida, refere a isso como a obra do Espírito Santo, em João capítulo 7, versículo 37 e 39. Aqui em João capítulo 8, versículo 1 a 11, não sei se prestaram atenção, tem uma história acerca dos líderes religiosos e que traz uma mulher que eles dizem que apanharam no ato do adultério. E eles pedem a Jesus para que a condenasse, porque de acordo com a lei, ela merece a pena de morte. Que Jesus estivesse a ensinar um outro sermão, mas fisicamente Jesus escreve no chão com o seu dedo. Escreve quantas vezes? 2 vezes. Não sei, mas eu me lembro e conecto isto ao quando Deus desce e escreve nas tábuas de pedras no Monte Sinai por 2 vezes. E vem ter com o povo que merecia morrer por causa do bezerro de ouro, que é adultério espiritual. As pessoas que mereciam a morte por causa do seu adultério espiritual, o bezerro de ouro, Deus desce mais uma vez, além de lhes condenar, lhes dá a palavra, lhes acolhe, quer dizer, lhes redime, lhes perdoa o seu pecado. Assim, a palavra que nos salva e não a palavra que nos condena. Quem sabe o que estava sendo escrito naquele chão? E nós estamos falando acerca do ato físico de escrever. Desta forma, notamos que Jesus está nos levando através desta jornada. Se começarmos a andar, tabernacular com Jesus, deixemos que a luz, como em Goshen, quando havia aquelas pragas de trevas, o povo de Deus estava na luz. E nós comecemos a viver com Ele. Ele vai abrir-nos o caminho, irá nos preparar o caminho. Dedicarmos em andar com Jesus, ao nos consagrarmos a nossa vida a Jesus, que passemos este batismo não apenas das águas, mas também o batismo do Espírito Santo e fogo. Temos seus verdadeiros discípulos que vão providenciar a verdadeira água e vamos expandir este evangelho da redenção para nossos amigos, nossos familiares e pessoas de nossas comunidades. Realmente possamos crer e testificar do verdadeiro maná. Ele diz que em João capítulo 6, versículo 48, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Jesus define o verdadeiro pão, dizendo que ele é o verdadeiro pão que desce dos céus. E todos aqueles que dele comer não morrerão. Que eu sou o pão que desceu do céu, referindo-se a si mesmo. E está perguntando, o que vão fazer com este pão? Este pão é o corpo dele. Pão tem uma estrutura física. Quando viram o maná, viram algo físico. E por que eles comeram? Por que eles pediram o maná? Qual era o propósito? Para encher o estômago e para satisfazer-se fisicamente. Murmuraram porque estavam esfomeados fisicamente. Disse, irei-vos enviar a comida a partir dos céus. O foco é que este pão vem do céu. Se eu te dissesse que esta água vem do céu, você não quereria? Deus, quando enviou o maná ou a comida dos céus,
Eles, quando viram, disseram: Este é maná. Maná significa o que é isto? Quando Jesus chegou, pessoas perguntavam: Quem é este? Isso significa maná. Disseram: Será que alguma coisa boa pode vir de Nazaré? Então, eles estavam se perguntando: Mas quem é este? Eles não conheciam a identidade. Quando Jesus chegou, eles não sabiam quem ele era e de onde ele vinha. Assim que chamaram o pão dos céus e deram o nome de maná. Porque estavam a dizer: Mas o que é isto? O que é isto? Não conhecia o nome daquilo, mas foi aquilo ao encontro de suas necessidades e alcançou as suas expectativas. Jesus chega e diz: Este foi o pão que supostamente deveria lhes dar a vida eterna, se tivesse comido corretamente, tivessem crido que este é o pão que vem dos céus. Mas o que aconteceu? Eles acordaram, viram aquilo no chão, não viram descendo do céu. Logo no primeiro dia, viram o maná no chão, não o viram descendo do céu. Do mesmo jeito, Jesus o viram no chão, não viram Jesus descendo do céu. Eles o viram apenas como um humano qualquer. E Jesus diz a ele: Se vocês soubessem que desceu do céu, se vocês entendessem a sua verdadeira identidade e comece com esse conhecimento, iria vos proporcionar a vida eterna. E Jesus diz que eu falo de mim. Vocês me encontram nesta terra e pensam que sou um humano qualquer, sou um rapaz de Galiléia ou de Nazaré, mas eu sou o verdadeiro pão que veio dos céus. E ele continua dizendo: Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu dou é o meu corpo, a minha carne. Então, como é que nos aproximamos e recebemos a palavra de Deus? É apenas mais um conhecimento? O que é que esperamos de Jesus para satisfazer apenas necessidades físicas e para satisfazer a nossa fome e sede? Ou outra coisa? Será que notamos o aspecto celestial ali? Deveria ser o nosso alvo. Será que encontramos o céu em Jesus? Encontramos os céus na leitura desta palavra? Encontramos o reino de Deus na leitura desta palavra? Porque se fizéssemos isso, creio que os céus se abririam e seríamos tocados de alguma forma. E as nossas rugas desapareceriam dali, seríamos rejuvenescidos ali. Encontraríamos a eternidade. As coisas que eu deveria esperar se tiver a água do céu. E nós estamos a esperar apenas as coisas físicas. Foi por isso que ele nos deu isto, um livro físico. Um livro físico com palavras físicas, mas ali tem aspecto espiritual poderoso para nos vivificar, para nos dar a vida. Então agora será que conseguimos descobrir isto? É a nossa expectativa. Quais são as nossas expectativas quando viemos a palavra? Quando dissemos Deus é bom, Jesus é bom. Falamos isso porque ele me curou ali ou está a me ajudar com o meu negócio. Porque com certeza tudo isso ele faz. É apenas nesse tempo que ele é bom para nós.
ter expectativas certas. Dizia, se tivessem comido o maná corretamente, teriam a vida eterna. Ele diz, creiam em mim, terão a água viva. E voltou a falar do mesmo assunto no capítulo 16. Vos envio o Espírito Santo, que aqui é representado pela água, e daí entenderão o maná, a minha palavra. Ler isto junto. Recebereis o Espírito Santo, e daí entenderão a minha palavra. Recebe o Espírito Santo e recebe a palavra. E isto anda em paralelo. Deixa eu dizer a verdade. Você não pode receber o Espírito Santo se não conhecer verdadeiramente a Jesus. E não pode conhecer verdadeiramente a Jesus se não ter o conhecimento desta palavra. A palavra é a própria encarnação de Jesus. Deus é a palavra. Palavra é Deus. Precisamos conhecer a Jesus através da palavra. E só aí o conhecimento de Jesus nos proporciona esse privilégio, o lugar de privilégio, aonde chegamos a receber o Espírito Santo. Em Atos mostra que aqueles que receberam a palavra também recebiam o Espírito Santo. Daí que quando recebemos o Espírito Santo, chegamos a entender o significado do que ele falava ou fala na palavra. Oro sinceramente por cada um de vós aqui e cada igreja representada aqui, que também refiro-me a cada família representada aqui, possa receber a palavra e daí receber o Espírito Santo. E tenhamos o privilégio de caminhar com o Senhor Jesus Cristo e fisicamente sentir a sua presença, assim como intelectualmente e emocionalmente. Quer dizer que a sua presença seja tangível nas nossas vidas. Vamos notar que Jesus está aqui realmente caminhando conosco. Para que não mais prestemos atenção nas águas amargas, não mais coloquemos olhos nos egípcios que estejam nos perseguindo. A oração é que sejamos conscientes da presença de Deus conosco, para que não mais possamos murmurar, que possamos o louvar no meio das dificuldades, no meio daquilo que é o sofrimento, no meio daquelas dores, mas que possa fluir palavras de louvor das nossas bocas. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos pelo privilégio que nos deu de meditar na sua grandeza, assim como a sua fidelidade em caminhar conosco, mesmo em tempos turbulentos. Verdade, Pai, que éramos ignorantes e não nos lembrava, mas te pedimos, Pai, que possa capacitar-nos através do poder do Espírito Santo para que sejamos cônscios da sua presença. Ajuda-nos a nos lembrar de te louvar e te agradecer, mesmo em tempos de dificuldades. Verdadeiramente possamos ver a obra maravilhosa que o Senhor está fazendo. Ajuda-nos a ser seus verdadeiros discípulos, seus verdadeiros seguidores. E continuaremos te seguir, assim como te obedecer. Obrigado, Pai,
por esta maravilhosa oportunidade. Obrigado por todos que se ajuntaram a nós. Pai, oramos que possa abençoar a cada um. Abençoa famílias representadas aqui. Abençoa as igrejas representadas aqui. Assim como aos seus países. Pai, que possa abençoar grandemente. Senhor, possa ter misericórdia sobre nós contra esta situação de coronavírus. Misericórdia, Pai, ajuda-nos a voltar e sermos redimidos. Através destas circunstâncias e estes momentos que estamos a atravessar, que muitos possam se voltar ao Senhor, buscando ao Senhor assim como a tua salvação. Muito obrigado pela sua graça. Vamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e bem agradecidos. Amém. Vamos aplaudir dando glória a Deus.